Imagine que vender é um funil, as pessoas chegam por um funil maior, elas vão descendo nesse funil, por meio do funil, até que chega no final e ali ela compra. Quando a gente fala topo de funil, são pessoas que não conhecem muito bem o que eu faço. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que gerar conteúdo, anúncio, conteúdo, né? Como é que vai, Lúcia? Tudo em ordem? Tudo bem? É Lúcia seu nome, né? Sim, isso De onde é que mesmo. você está falando? Saquarema. O que é que sua empresa faz, Lúcia? Eu tenho uma confecção, eu nem ia perguntar. Eu ia só dar um depoimento, porque hoje nós estamos falando do que nós podemos oferecer para os nossos clientes. Eu me orgulho muito disso. Eu tenho uma confecção de moda praia. E eu mesmo vendo o meu produto em 3 lojas. Eu acho que eu sou mais ou menos um sucesso. Mas mesmo eu achando que eu estou indo bem, eu adoro escutar as suas lives e aprendo muito, principalmente nesse ponto de vista de falar que eu não tenho tempo, que eu sou a melhor funcionária. Então, isso daí eu vou acabar na minha vida. Mas eu acho que eu costumo dizer que eu não conquisto, eu não tenho cliente, eu quero ter amigo, porque amigo é mais fiel a você. E por eu trabalhar em moda praia, tem muitas mulheres que têm um câncer. Então, quando elas chegam, né, que teve o problema do câncer, perdeu o seio, elas chegam, mas a minha obrigação é fazer a mulher bonita. Não importa se ela é gordinha, se ela é magrinha ou se ela tem esse problema. Então, as meninas que trabalham comigo são treinadas para convidar elas e me fazer eu ir um dia que eu vou botar elas lindas, que ninguém vai perceber que ela está de biquíni, que ela não tem um seio. Então, eu acho que isso daí é um diferencial meu, que eu gosto muito de fazer. E eu me orgulho disso, de estar ajudando as pessoas com o mesmo preço de uma garota nova ou uma pessoa normal, também elas são normal, né? E sem acrescentar nada. Então, nisso, eu me acho que eu não sou uma boa vendedora. Eu passo de vendedora e passo a ser amigo e acabo conquistando e elas trazendo mais clientes para mim. É você satisfazer o cliente. Agora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Eu, como empresária, eu procurei ver quanto é que eu preciso para me viver. E eu fiz um salário para mim. Então, eu não tenho o dinheiro da empresa é da empresa. Eu ganho aquele salário. Quando eu quero economizar para mim, eu economizo meu salário. Então, quer dizer que o dinheiro da empresa nunca fica faltando. Sendo que eu trabalho outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro tendo lucro. E depois eu não tenho lucro nenhum. Então, quando chega em fevereiro, março, eu pego aquele dinheiro que eu tenho que botar nesses meses que não dá lucro e eu deixo separado. Digamos, se eu preciso de 180 mil para esses meses ruins, eu tiro esses meses ruins, sobra, eu falo assim, 30% dessa sobra é meu para mim fazer minha festa. Eu viajar, eu comprar carro, eu fazer a minha festa. E eu vivo com esse salário. Digamos, se eu gasto 4 mil reais, o meu salário é 4.500. Então, eu determinei um salário. Às vezes, o meu salário sobra e se a empresa eu achar que está ruim, eu até coloco. Mas eu não vivo tirando dinheiro. Porque a pergunta é essa. Você acha que é correto? A pessoa, um empresário, fazer um teu salário e viver com aquele salário? Sim, o empresário precisa fazer isso, sem dúvida. Ele não pode misturar as contas da pessoa física e jurídica. Essa é uma das primeiras
orientações que eu dou para o empresário quando se fala da parte financeira, né? Ele precisa realmente separar as contas da pessoa física, porque quando ele não separa as contas da pessoa física, ele não sabe direito se a empresa está dando lucro ou não. Então tem que separar. Essa linha que você está adotando é uma linha correta, né? A única coisa que você precisa pensar na coisa que você falou para mim é que para a gente ter uma empresa lucrativa, né? E aí, assim, lucro, ela é tudo, né? Lucro é tudo na empresa. Se ela não gerar lucro, e se ela não gerar lucro de forma constante, ou seja, lucro todo mês, eu não vou conseguir ter um negócio que vai me dar tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro, de dormir, para o resto da vida. Dificilmente eu vou conseguir juntar um dinheiro, né? Também na pessoa física e para a própria empresa, que vai dar tranquilidade, né? Para você viver, né? Vai lhe dar o que a gente chama de independência financeira. Então, no seu negócio, falando aqui rapidamente, o que nós precisamos resolver, né? Claro que provavelmente se a gente conversar vai ter várias outras coisas para resolver, mas na sua fala, essa sazonalidade que você falou que você tem, que em alguns momentos do mês você não vende mais nada, você para de vender, porque já que você está falando de um produto que ele vende mais no verão, né? A gente está falando de maiô, você não, quando acaba o verão, você não vende mais. Isso cria nas empresas o que nós chamamos de efeito sanfona, que é o efeito do gordo e do magro. Né? O gordo ele emagrece e depois ele engorda de novo. No seu caso, o contrário, você engorda e emagrece durante um determinado período. Isso não é bom para a lucratividade da empresa, para não usar um termo mais duro que é. Isso não é sustentável. Né? Por que não é sustentável? Vou lhe dizer isso, entre outras razões, porque se você tiver um problema maior no verão, se você tiver um problema maior, o problema maior, né? Existe um dado estatístico, né, quando se fala em gestão, que chama o cisne negro. Se um cisne negro surge na nossa vida, o que é um cisne negro? Uma pandemia. É um evento assim, que você não espera que chegue e cause um impacto muito grande na sua vida. Se alguma coisa acontecer na época melhor da sua vida, que é o verão, você talvez não suporte o inverno, porque você não juntou o dinheiro que você precisava para suportar o inverno. Então, nós precisamos criar empresas que elas têm menor sazonalidade. Não quer dizer que elas não tenham, mas você precisa encontrar uma forma de que você venda também e não venda tão mal no inverno. Se não maior, mas um outro produto, outra coisa que você vai precisar vender para que você mantenha também lucro e venda no inverno. Eu estou chamando de inverno, mas nos meses de maior sazonalidade. Então, essa, Lúcia, é a fragilidade assim, mais imediata que eu enxergo na sua empresa. Precisamos resolver isso, entendeu? Porque realmente se chover, acabou. Mas se fizer sol, você vende pelos aqueles dias de chuva. Então. Mas você tem que vender na chuva também. A não ser que você Mas não queira. quem vai à praia na chuva? Então, mas é isso que eu falei. Eu tenho um aluno, vou dar um exemplo para isso ficar mais claro para você. De novo, isso é uma decisão sua, certo? Eu só estou lhe dando uma orientação metodológica. O método diz o seguinte: o empresário ele tem que vender o ano todo. O ano todo. É claro que alguns meses ele vai vender menos do que nos meses de maior pico. Mas ele tem que vender. A empresa precisa ser uma máquina que precisa receber oxigênio o ano todo para ela respirar. Senão ela enfraquece. Bom, eu tenho um empresário, eu tenho um aluno que tem uma sorveteria. O que eu digo para ele? Eu digo para ele assim: você tem que vender muito no inverno. Aí ele fala, Geraldo, mas o sorvete é no verão. Aí eu digo para ele o seguinte, e aí não sei se você, Lúcia, sabia disso. Você, Lúcia, e eu disse para ele isso, os maiores produtores de sorvete, o maior produtor de sorvete do mundo, sabe onde é que está localizado? Ali nos países nórdicos, naquela região, que é a região, né, uma das regiões mais frias do mundo. Noruega, Dinamarca, Finlândia, aquela região ali que é bem fria. Ali, você vê que loucura, né? Ali, eu não lembro agora, viu, Lúcio, se é Dinamarca, se é
Mas é um setor frio. É ali. Por quê? Por que que é ali? Por que que ali estão os maiores produtores de sorvete do mundo, se é uma das regiões mais frias do mundo? É porque não tem uma relação tão direta, entre o fato de uma empresa vender e o fato de... tirando as questões extremas, quer dizer, sabe? Uma guerra, uma pandemia, uma enchente, como a que aconteceu no sul do país, isso não. Isso, uma seca muito prolongada, isso são situações extremas. Tirando isso, nós precisamos encontrar forma de vender o sorvete no inverno. Porque, veja que interessante, o que eu disse para ele? Você tem ideia? Ele saiu de uma lucratividade, quando ele entrou aqui no programa, ele tinha uma lucratividade de menos zero. E hoje ele está com uma lucratividade média de 30%. 30%. Ele entrou em janeiro, por aí. Tem um depoimento, depois, vale a pena você ver depois. Eu gosto muito que vocês façam isso, que vão lá ouvir as histórias desses empresários para saber que essas coisas são possíveis. Bom, o que eu disse para ele? Eu disse assim, e vale para você. Eu disse assim, se você aprender a vender o sorvete no inverno, no verão, você vai explodir. Porque você já descobriu a vender sorvete, inclusive no inverno. Então, no verão, se você vendia 1.000, você vai vender 5.000. Então, se a Lúcia descobrir como é que ela vende, se não maior, né? Mas outro produto no inverno, no verão, quando você descobrir os mecanismos, esquece o produto. Esquece o produto. Vender tem uma relação menor com o produto. Tanto que um bom vendedor, ele vende qualquer coisa. A gente não diz, né? Um bom vendedor, o que você entrega para ele, ele vende. A gente não fala isso? Pois Sim. é, uma empresa, quando ela aprende a vender, ela vende em qualquer época. E vende qualquer produto. Então, pela sua fala, quando você começa a falar aqui inicialmente, você já deixa claro para mim que você tem uma capacidade muito grande de quebrar a objeção. A gente estava falando de objeção. Ora, você vende, você vende um maiô, um biquíni para uma mulher que não tem um seio. Então você já aprendeu. Para ela. Eu faço questão de fazer exclusivamente para ela. Então, você aprendeu, veja só o que você aprendeu. Você aprendeu a quebrar uma objeção fortíssima que uma mulher tem. Se você aprendeu a fazer isso com o maior, você aprende a fazer o que você faz com qualquer coisa. É só você parar e dizer assim para você mesmo, agora, na época ruim, eu vou vender e vou vender bem. Não sei o que ainda, mas eu sei vender. Eu, Lúcia, vou agora aprender como vender um outro produto lá nessa época que é mais difícil. Mas não maior, né? Provavelmente não maior, né? Fica uma dica que eu estou aprendendo, né? É uma dica maravilhosa que agora eu vou tentar. Eu vou tentar, não gosto dessa palavra. Que eu vou conseguir fazer. Eu vou lhe dizer uma última coisa em relação a essa dica, que é o seguinte. Pensa no seguinte. Dizem que pensar grande não faz mal para ninguém. Vamos lá. Eu estou olhando para você e estou vendo um empresário na minha frente que tem uma habilidade de vender maior para uma pessoa que não tem um seio porque teve um câncer. Por exemplo, ora, essa habilidade sua você vende para qualquer pessoa no mundo. Concorda comigo? Concordo. No Nordeste, no Sul, no Sudeste. Então, fora. Então, lembre-se. Então, pega isso aí que você acabou de falar. Lembre-se que você o nosso país, pensando só no nosso país é um país de dimensões enormes, né? Ou seja, quando está frio no inverno, aqui no sul do país, no sudeste, lá no nordeste, né? As pessoas estão usando maiô ainda, então você esqueça, quer dizer, você teria a capacidade de vender lá no Nordeste pela sua habilidade de vender para uma pessoa que tem esse problema lá. Puxa vida, é mesmo. Essa Lúcia me convenceu que eu não tenho que ter vergonha. E aí ela agora, lá no Nordeste, que não está chovendo, que não está fazendo frio, ela compra. Ou no outro país, né, que está... Eu mandei para a Irlanda. Olha aí.
Olha aí. Já mandei para a Irlanda. Eu estou desde 2009 para 2010 e eu sou um exemplo que eu quero falar para os outros empresários, que a minha vida toda foi restaurante. Hoje eu trabalho com biquíni. E hoje eu sou uma produtora que eu poderia estar vendendo como atacadista, mas em vez de vender como atacadista num preço baixo, eu prefiro vender e ter bastante cliente com um preço razoável que dê para mim ganhar e o cliente ficar satisfeito. Então, eu boto uma qualidade com um preço bom e o pessoal da região não consegue me combater, porque eu tenho como confeccionar e eu tenho a habilidade de fazer o que a pessoa quer. Ontem eu recebi uma senhora que ela falou para mim, eu não boto maiô, de jeito nenhum. E a cicatriz dela é quase no pescoço. Eu virei para ela e falei, esse daqui eu transformo para você em meia hora. Chamei uma das costureiras, levei ela na confecção, a mulher ficou encantada. Então, dali ela vai falar para uma amiga, mesmo que não tenha problema. Então, isso daí vai se espalhando. Pois é. Então, Existem técnicas para fazer isso muito bem. E, sim, o maior erro meu, que eu aprendi, né, que eu estou te acompanhando esses dias todos, às vezes não dá, eu chego tarde, eu vou de manhã. Eu aprendi que eu acho que eu sou a melhor de todas. Eu sou a melhor funcionária, eu não tenho tempo para nada. Isso daí que eu quero acabar. Eu não tenho tempo para academia. E eu vi o mestre que está me dando uma aula indo para academia. Por que ele vai, tem tempo e eu não tenho? Então, eu acho que isso daí está o erro meu. Então, eu não tenho tempo. Sabe quantas horas de ginástica eu faço por semana? Dá um chute aí. 2. Não? Entre 8 a 10 horas semana, de ginástica. Olha Entre 8 a 10. Olha a inveja boa que eu Então, tenho. eu sou praticante de Aikido, né, que é uma arte marcial, sou faixa preta de Aikido. Eu, faço Muay Thai. academia. Com a minha idade, eu sou Muay Thai. Pois então, por que eu tenho esse tempo todo? Né? Porque tem 10 horas na brincadeira. Até brinco, né? Eu digo, vão me demitir da minha própria empresa, porque eu só vivo. Por quê? Porque. E outra coisa, os meus alunos, depoimento dos meus alunos, assim, eu respondo qualquer dúvida muito rápido. Muito rápido. Estou aqui, né? Desde domingo, dando aulas de forma gratuita. Então, por que eu faço? Porque eu sou mais inteligente do que você? Não. É método, é técnica, é método. Eu aprendi como fazer isso. E minha empresa dá muito mais lucro hoje, muito mais do que quando eu trabalhava feito um louco. Então, esse seu aprendizado você vai ter aqui. Você vai ver. Eu vou ter, com certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu trabalho muito com cartão. Eu nunca antecipo. Eu sou contra pagar 1 centavo de juro. Então, as minhas contas, eu já vou fazendo, eu já vejo quanto é que falta para mim quitar a dívida do mês que vem. Eu já tenho aquilo ali, porque eu vou receber, que é cartão. Eu nunca recebo nada. Eu acho que nós temos 2 mãos. Uma é para dar mercadoria, outra é para receber, ou em dinheiro ou cartão. Então, eu não sou daquela pessoa que nunca vende fiado. Eu cresci um pouco assim. Então, eu trabalho com cartão e para mim, aquele mês que vem eu tenho tanto. Outro mês eu tenho mais um tanto. Então, é assim que eu vou vivendo. Aí, quando chega em dezembro, se você vende em 3 ou 4 vezes, aquela conta do frio já está praticamente paga. É rápido. Isso daí é não ter dinheiro em casa. Não está errado. O seu erro, né? Se é que a gente pode chamar de erro, mas é erro, porque tudo aquilo que a gente não enxerga é erro. É essa acomodação que você faz para a empresa. A empresa é um bebê, um indefesa. A empresa não é para parar. A empresa ela pode ir se andar mais devagar, mas uma empresa não pode parar porque ela enferruja.
ela enferruja. Não é como a gente enferruja também, né? Também. Mas ela precisa estar em movimento. Tem uma aula minha que eu falo que a empresa ela tem que estar em movimento. Você pode desacelerar, mas não pode desacelerar muito, porque depois é mais difícil você acelerar ela. E quando você, veja, quando você desacelera, alguém acelerou. É. Alguém teve essa ideia que eu estou lhe dando e já vai, se você brincar, quando você voltar, já era. Você tem potencial para não desacelerar. Não, mas eu já tirei todas as minhas dúvidas e já descobri todos os meus erros. Agora falta eu acertar. Mas eu te prometo, não, prometo a mim mesmo, eu vou acertar, eu sou capaz, eu Tem, posso. E tem 5 erros, viu? ainda tenho uma pessoa que está me orientando gratuitamente e, modesta parte, muito inteligente. Que coisa boa, agradeço muito. Obrigado pela sua pergunta também, ajudou muita gente aqui, viu? Tá bom, muito obrigado. Grande Muito abraço, obrigado. boa noite. Boa noite. Como é que vai, Fernando? Olá, boa noite, Federal. Tem entrado rápido assim, eu digo que só pode ser o Fernando. O próprio. Tudo Tudo bem? em ordem, você como é que tá? Maravilha, graças a Deus. Fala, diga, Então, conta pra gente de onde é que você está falando, o que é que sua empresa faz. a gente fala aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, é uma cidade da grande São Paulo aqui. É uma cidade com 400 mil habitantes, 450 mil aproximadamente. E aqui é a Clínica Espaço Vida. Nós trabalhamos com pilates, hidroginástica, massagem, acupuntura, nutrição e, em breve, psicologia também, né? E o nosso diferencial aqui é oferecer serviço mais personalizado. Então, as nossas aulas de pilates, por exemplo, são até 3 alunos por horário. As aulas de hidroginástica, até 4 alunos por horário. Justamente para conseguir dar um olhar diferenciado que a demanda dos nossos clientes, a maioria vem por dor, né? A maioria das pessoas que procuram pilates e hidroginástica são mulheres, a grande maioria, acima de 40 anos ali, que sofrem com dores e querem adotar um estilo de vida mais saudável. Dito isso, nós temos alguns planos que nós vendemos plano mensal, trimestral, semestral e plano anual também, que pode ser pago via cartão, parcelado, e via cobrança recorrente também, que é aquela assinatura, né? Que a gente faz, a gente tem aqui uma plataforma de cobrança que vai lançando mês a mês no cartão do cliente. E a primeira dúvida, assim, eu sei que a gente tem que buscar um churn, né? Aquela taxa de cancelamentos próxima a zero. O ideal é 0 cancelamentos de matrículas por mês. Mas eu queria saber qual que é um percentual aceitável de cancelamentos por mês. E um outro ponto aí é como diminuir esses cancelamentos. Que medidas que a gente pode tomar para que a gente consiga reter esse cliente por mais tempo. Porque assim, a gente faz um investimento considerável em marketing digital e captamos clientes por mês, mas, por exemplo, entra 16 clientes, sai 7, 8, 9. Né? Então, isso é sempre uma briga. A gente dá 2 passos à frente e 1 atrás. 2 para frente e 1 para trás. Acho que é essa uma dor muito grande nossa. Legal, legal. Deixa eu dizer uma coisa, então. Deixa essa pergunta, segura essa pergunta se eu não me lembrar de responder, você me pergunta de novo da taxa de cancelamento. Mas vamos entender uma coisa primeiro, veja só. Pensando no marketing, né? O marketing, vamos imaginar que o marketing tem 2 grandes objetivos. Ele tem mais do que 2, vamos imaginar 2 grandes objetivos. Um objetivo que é atrair o cliente para a minha empresa. Atrair o cliente, atrair preferencialmente o cliente correto, não qualquer cliente, né? Então, essa é uma grande função do marketing. Outra função dele é reter o cliente. Está na sua pergunta, como é que eu faço para diminuir a taxa de cancelamento e ter o cliente mais próximo de mim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu usar uma estratégia de marketing que, na verdade, se eu embutir na minha estratégia de marketing uma força que eu tenho, que ela é uma força externa e uma força interna, eu vou tanto atrair o cliente certo, quanto vai ter uma tendência dele ficar na minha empresa por mais tempo. Então, por exemplo, você falou que você tem turmas menores,
para poder dar mais assistência às pessoas, né? Então, se você atrair as pessoas, e eu não estou dizendo que você tem que atrair por isso não só, mas vamos imaginar, só para a gente ter um exemplo. Se você atrai essas pessoas, a única academia de Pilates de Mogi das Cruzes que tem um atendimento, se a palavra não é personalizado, um atendimento mais próximo, né? Se eu atraio o cliente, e se quando ele chega aqui na minha academia, eu percebo que aquilo que eu fui atraído acontece de fato, né? Não é uma questão de mentir ou deixar de mentir, mas eu vivo aquela experiência dentro da empresa. Puxa vida, eu vim aqui porque o Fernando me contou que aqui eu vou ter um atendimento, eu vou usar essa palavra personalizado só por usar. Você usou outra palavra, como foi a palavra que você usou? Humanizado. Humanizar. Uma boa palavra. Então, se eu vim para cá para ter um atendimento humanizado, e eu estou tendo essa experiência, que eu não vou mais embora. Por que eu vou? Eu só vou se perder o emprego, sei lá. Mas, né, a taxa de cancelamento, sem responder qual é a taxa dela, ela vai cair. Quando eu atraio a pessoa por uma razão e eu mantenho ela por outra, a pessoa se desconecta cedo ou tarde. Ela veio por uma razão, né? E ela encontrou outra coisa diferente. Bom, agora, tá claro o que eu falei até agora? Com isso você retém, precisa identificar qual é a força maior de vocês. Você falou de uma delas aí, que é essa coisa do humanizado. E se essa é uma força, vamos atrair o cliente usando essa mensagem, vamos fazer com que ele viva essa experiência prática. Agora, o marketing também tem por objetivo, né, além de atrair as pessoas certas e de reter elas, vender mais, aumentar a quantidade de vendas. E no seu caso, como é que eu faço para vender mais? Para vender qualquer coisa, mas no seu caso, no caso do Newton menos o que eu vou falar, mas no seu caso é muito relevante isso, eu preciso ampliar o grau de consciência do meu público sobre aquilo que eu faço. Então, por exemplo, se você me perguntar os benefícios de Pilates, eu não vou saber lhe responder quase nada. Eu olho que eu sou uma pessoa que faço muita ginástica, tá? Minha mulher fez Pilates durante um tempo, eu fiz uma aula experimental de Pilates, uma vez só, mas já tem muito tempo. Mas se você me perguntar quais são os benefícios do Pilates, eu vou lhe responder assim: ô, Fernando, eu sei que é bom para a coluna. Ignorância total, não é minha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que gerar conteúdo, conteúdo, né? E eu sei que você é bom nisso, né? Você trabalha bem com marketing, que a gente chama, eu vou usar um termo técnico que você vai conhecer também, topo de funil, né? Lá em cima, topo de funil, para quem está nos ouvindo agora, para quem está nos ouvindo, só para a gente esclarecer, imagine que vender é um funil, as pessoas chegam por um funil maior, elas vão descendo nesse funil, para o meio do funil, até que chega no final, e ali ela compra. Quando a gente fala topo de funil, são pessoas que não conhecem muito bem o que eu faço, né? Não conhecem muito bem o que eu faço, mas nem não conhecem muito bem a minha empresa, que eu já estou no meio do funil, mas eu já compliquei demais para quem não entende isso adequadamente. Então, você tem que criar uma série de mensagens, de conteúdo, né? Não marketing de produto, marketing de conteúdo, onde você fala coisas do tipo: você sabia que você pode curar uma dor? Eu vou falar besteira aqui, viu, Fernando? Você que entende do seu negócio. Você sabia que você pode resolver a sua dor de coluna sem tomar nenhum remédio em 30 dias? Falei besteira, não sei se é isso, não sei se é 30 dias, não sei se ele vai curar. A pessoa vai dizer: como é? Tem uma aluna na nossa turma, não na sua turma, na aluna mais antiga. Você tem ideia? Ela está tendo dores, ela está com dor na cervical e está com dor na lombar, que eu perguntei qual era o problema dela. São dores que ela diz que não consegue nem mais trabalhar direito. Ela já tem 60 anos agora. Talvez esteja aqui me ouvindo ou vai ouvir depois. Bom, então, mas qual é o grau de consciência dessa pessoa sobre a capacidade do Pilates resolver um mal como esse? Tá me entendendo? Sim. E várias outras coisas que o Pilates resolve que eu não sei. Então, é importante gerar muito conteúdo de ampliação da consciência do cliente para poder trazer ele. E aí, de novo, o motivo que vai trazer ele para junto de você, porque depois que ele se convencer
que o Pilates, né, ele realmente é bom para tratar a coluna, aí ele vai querer saber mais sobre sua empresa. Ele vai descer aqui no funil e você vai dizer, olha, mas não é qualquer Pilates que resolve isso. Você precisa ter um atendimento humanizado, personalizado. Se você tiver turmas muito grandes, você não vai resolver. Então, você já está descendo aqui o funil. E aí, até chegar lá no fundo do funil. E, de novo, se você usar sempre os elementos que a pessoa vai viver a experiência, porque se você mentir, né? Se você enrolar a pessoa, ela vai vir para resolver um problema. Quando não resolver, ela vai embora. Vai embora lhe xingando, inclusive. Tá? Respondi a sua pergunta? Respondeu, realmente é mostrar valor, né, para o cliente e ele encontrar aqui o que tá, né? Uma dificuldade é como comunicar isso daí ao cliente, né? Seria por post nas redes sociais, seria fazer um trabalho. Então, veja só, deixa eu só lhe interromper. Sua sócia, Tânia, tem quantos anos? 60. Você tem agora. Quantos anos? Eu tenho 30. Qual é o público de vocês? Mais jovem ou mais velho? Mais velho. Então, o ideal é que, para conectar com esse público mais velho, ela, Tânia, né? Ela desinibida ou é inibida? Inibida. Por isso que é você que sempre aparece, ela fica escondida aí. Cantinho. Mas eu também sou uma pessoa muito tímida, eu fui desenvolvendo isso, fui me soltando ao longo do tempo. Então, o ideal para ela conectar, porque se você fizer um vídeo com essa mensagem e você falar isso para mim, eu vou dizer, ele está falando isso porque ele é jovem, não tem problema de coluna. Mas se ela falar isso para mim, né? Ela tem 60, você falou 60, eu tenho 64, aí eu vou dizer, opa, está falando comigo. Então, respondendo de novo a sua pergunta, como fazer essa mensagem, a maneira mais poderosa de falar sobre esse assunto é vídeo. Sim, é o que a gente usa. É o que você usa já, né? E quem é que grava os vídeos? Geralmente, eu gravo vídeos, recortes das aulas, os bem chamativos, momentos de alegria dos alunos com as professoras, e aí uma narração de fundo. Então, geralmente, eu mostro ali dando parte das aulas, e aí eu vou narrando ao fundo com uma musiquinha meio grande. Até se puder, né, eu coloco uns 2 vídeos de anúncio que a gente está no nosso grupo da nossa turma, o pessoal também validar. Legal. Me diga uma coisa, vou sair um pouco aqui. Depois eu quero ver esses vídeos que você faz, a gente vê com calma ali. Na próxima aula, você pode até me mostrar. Tá. Na próxima aula ao vivo lá. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. O Pilates, quando se fala de pessoas da sua idade, é bom para quê? Então, o público da minha idade não consome Pilates. É raro. Então, nesses vídeos, uso mais a linguagem voltada à dor. Então, vem aqui conhecer, você que sofre com dores na coluna, problemas de postura, está cansado de viver tomando remédio, quer buscar um estilo de vida mais ativo e saudável, o Pilates pode ser uma ótima opção para você. E aí eu entro por essa vertente, porque o nosso público, a maioria é público de dor. Fala de novo aí essa parte. Você está se referindo a um jovem quando você falou isso agora? Não. Eu falo com o público que a gente tem aqui. Um público mais velho, então. Mais velho, isso. Tá. E só para eu entender, o que é que você tem mais na academia além de Pilates? Hidroginástica é o outro nosso, é o segundo carro-chefe, vamos dizer assim. Mas temos também massagem, acupuntura, nutrição e hidroterapia. Vocês marcaram a mentoria já, não marcaram? Sim. Pronto, a gente conversa isso também, ou nas aulas ou na mentoria, porque é o seguinte, veja só, em relação à taxa de existência, se ela for 0 é melhor, né? Mas toda taxa menor do que 10% é uma taxa boa. Então tá bom. A de vocês é quanto? Fica em torno de 6%, Tá muito 5%. boa. Tá muito bom. Vocês devem ter um serviço realmente muito bom. Sempre tá excelente. dói. 5%? 5%. Depois eu quero aprender com vocês. Eu vou fazer a pergunta. Tá excelente. Excelente. Porque é uma taxa
difícil. No seu caso, então, é dificílimo, né? Se você já está numa taxa boa como essa, vamos dar uma puxada para ela baixar mais ainda. Mas a taxa é muito boa. Bom, temos aí um papo longo pela frente, um negócio interessante que vocês têm, potencial, cidade de um potencial gigante, né? Gigante. Obrigado pela oportunidade aí. E na nossa mentoria a gente conversa mais a fundo sobre o negócio. Tá, joia? Obrigado pela pergunta também. Ajudou bastante aí quem está nos ouvindo. Tá joia, agradeço. Diga aqui na próxima live. Não vou falar isso não. Não vou falar isso não, senão não vai nem deixar você entrar. A Tânia vai ter que aparecer junto de você aí. Não, sim. Daí, tchauzinho. Peraí, ó. Agora melhorou. Tudo bem, Tânia? Valeu, um abraço. Um abraço, até mais.